E aí, a gente vai entrar na parte em que a gente já citou lá, cápsula articular, tendão, musculatura, são eles que determinam a melhor posição mandibular e articular. Então, são os músculos e os tendões, todo o sistema neuromuscular, que determinam a posição mandibular. Se eles estão equilibrados, uma posição adequada. Se eles estão desequilibrados, certamente uma posição inadequada. Pode ser suficiente para causar sintoma ou não. Isso tudo é discutível, né? Mas quando eu vou devolver para o paciente, a minha proposta é devolver para o paciente. Diagnostiquei que está desequilibrado. A minha proposta é devolver o equilíbrio. Quem é que vai me ajudar com isso? A musculatura e os tendões. Para isso, a gente tem ferramentas, certo? Uma delas é a dimensão vertical, melhorar a dimensão vertical do paciente, né? Se ele tem uma dimensão vertical reduzida, que era o caso, eu tenho que me aproximar através dos métodos que a gente tem, métrico, estético. Hoje até me perguntaram a respeito do aumento da dimensão vertical baseado em proporções, né? E eu disse que a gente talvez discutisse isso aqui na aula, mas é uma coisa que tem que ficar clara, assim, né? Não é matemática, né? A dimensão vertical não é matemática, né? Não dá pra gente, porque tem o biológico, tem o fator biológico envolvido. Então, o que eu preciso? Eu preciso da resposta do paciente. Eu preciso de uma confirmação através de um exame de imagem, por exemplo, se o espaço está preservado. Mas a maneira de eu iniciar é sabendo onde eu posso trabalhar, até onde eu posso chegar com a musculatura e com os tendões. Então, o que eu coloquei aqui como imagem, né? Da informação proprioceptiva. A informação proprioceptiva do fuso neuromuscular e do órgão tendinoso de Golgi, que são as estruturas que determinam o reflexo muscular, né? Quando o músculo estira demais, o fuso é ativado para promover uma contração automática, e o contrário acontece quando o músculo contrai excessivamente, uma hiperatividade muito grande, o tendão, o órgão tendinoso de Golgi, que é presente no tendão, é ativado, promove um relaxamento muscular, isso para proteger as estruturas. Então, o organismo, ele tem todo esse sistema para se proteger. O que a gente vai fazer? A gente vai deixar com que ele nos mostre qual é o padrão individual daquele ser, para que eu possa trabalhar dentro daquele padrão. Nesse caso aqui, como exemplo, o que eu fiz? Obviamente, para começar, a gente faz todos aqueles conceitos de prótese total lá, né? Quando a gente vai determinar dimensão vertical de repouso e tal. A gente, lábio, né, em repouso, a gente deixa passar um pouquinho do lábio. Isso aqui é como se fosse um plano de cera, está sobre os dentes dele aqui, mas é uma ferramenta que a gente utiliza para determinar inicialmente a posição, a dimensão vertical desse paciente. Para quê? Para que eu possa ter uma dimensão terapêutica, onde eu vou trabalhar com os aparelhos planos, que são os que a gente utiliza na nossa técnica. Então, num primeiro momento, eu vou aqui diagnosticar a dimensão vertical para que eu use a minha posição terapêutica. É isso que eu estou fazendo nesse momento, tá certo? Essa posição terapêutica é a posição em que eu vou construir os meus aparelhos, tá? Meu aparelho plano. Nesse caso aqui, que é o mesmo paciente, já partiu daqueles dentes, né, com bruxismo, desgastados, aqui está numa fase de provisório. A gente adequou a boca dele para que ele conseguisse utilizar o aparelho plano. A primeira etapa é o aparelho plano. Para quê? Nós saímos dessa condição inicial, com os côndilos ocupando essa posição, e quando ele coloca o aparelho na posição terapêutica, a gente encontra o côndilo numa posição muito melhor nas tomografias, né? Isso é visível. Então, eu tenho aqui uma informação já. Aqui está ruim, não quero reabilitar nessa posição. Aqui está muito próximo do que eu preciso. Talvez seja a posição adequada. E a musculatura dele reagiu bem? Isso aqui é imediatamente após a colocação de todas essa fixa, essa
removível provisória, esses tabletops e esse aparelho plano. Então ele saiu de casa desse jeito e saiu do consultório desse jeito. Óbvio que quando você olha para essa foto, você fala, mas a musculatura está distendida, aqui está forçado para fechar a boca, tá? Foram anos nessa condição aqui. E ele partiu em minutos dessa posição para essa. Olha o tanto que a gente aumentou a dimensão vertical dele. E ele não sentiu dor. Por que ele não sentiu dor? Porque a gente estava dentro do limite do fuso neuromuscular. Eu não distendi a musculatura dele o suficiente para ativar o fuso neuromuscular. Isso é uma outra resposta do organismo de que essa posição pode estar muito próxima da posição de relação centro. E um fato importante, tudo que a gente está vendo aqui nos dá a informação do plano vertical, dimensão vertical. Mas o aparelho plano, além de trabalhar no plano vertical, ele permite o reposicionamento mandibular no plano horizontal. A grande sacada do aparelho plano é essa. Em relação a outras alternativas de aparelhos ou placas oclusais que utilizam guias, e, de certo modo, nessa etapa do tratamento, impedem esse reposicionamento horizontal. Então, por isso a gente trabalha com o aparelho plano, para dar liberdade para que a mandíbula ocupe a melhor posição determinada pela musculatura. Desde que eu não infrinja lá os limites tanto do fuso quanto do órgão tendinoso. Ok? Vou dar sequência. Aquele caso que a gente já viu ali inicialmente, que não tem espaço aqui, já praticamente o côndilo invadiu a cortical aqui, na cavidade glenoide, a gente pode ver no começo do fechamento, aqui o paciente não está em máxima intercuspidação ainda, tá? Ele está fechando a boca, ele está partindo para a máxima intercuspidação. Eu identifico aqui um pequeno desvio de linha média, e o que eu percebo? Os caninos, eu até destaquei aqui, eles tocam, eles são os primeiros a tocar. Os caninos do lado esquerdo. Esse toque do canino, ele joga a minha mandíbula para o lado direito. Quando eu visualizo isso acontecendo, porque se eu olhar em máxima intercuspidação, eu não tenho condição de fazer isso. Já está em máxima, eu não sei que movimento a mandíbula fez durante o fechamento. Então aqui, quando eu tenho condição de fazer essa avaliação, eu percebo que muda a posição mandibular. Aqui seria o que eu poderia chamar, entre aspas, uma posição muscular, porque vai fechando em busca da melhor posição condilar, encontra essa interferência e aí vai para a posição dentária. Na posição dentária, eu já identifico aqui um maior desvio de linha média, um encaixe maior dos dentes, se eu comparar com a foto anterior, e certamente eu chego nessa condição articular que não é nada adequada, certo? Então, isso aqui, de certo modo, é um diagnóstico. Eu posso afirmar que se esses caninos não estivessem nessa posição, se eles estivessem numa posição mais favorável, o paciente ia fechar em RC, aliás, em OC. Eu não posso afirmar isso. Se eu não tiver o reequilíbrio neuromuscular, a confirmação por imagem, Que dirá eu posso afirmar isso olhando modelos montados em máxima intercuspidação habitual? É esse o aspecto que eu quero trazer para vocês. A importância desse tipo de diagnóstico, que muitas vezes é negligenciado. O meu diagnóstico é feito basicamente em modelos montados em máxima intercuspidação, ainda que eles estejam no articulador. A importância de observar tudo o que acontece por trás de uma máxima intercuspidação. O que está por trás da máxima intercuspidação habitual? Aqui, naquele exemplo que a gente já deu, construímos 2 próteses totais. O Aloysio me questionou a respeito disso aí faz um tempinho, ele está aí assistindo. A gente construiu 2 próteses totais como se fossem próteses, para o paciente utilizar, mas na verdade não tem oclusão, são aparelhos planos.
para que a gente obtenha o reequilíbrio neuromuscular e articular. Aqui a condição inicial, ó, sem espaço posterior, e aqui a condição com esses aparelhos. Dentro dos parâmetros do fuso e do órgão tendinoso, se eu trabalho dentro desses parâmetros, eu não vou desencadear dor no paciente, não vou desencadear cansaço muscular excessivo, é óbvio, de um dia para o outro, uma mudança grande pode desencadear um pequeno cansaço, mas é muito seguro fazer isso. E é reversível, é completamente reversível. Ultrapassou o limite, desgasta, diminui um pouco a dimensão vertical. São testes que você vai fazer, uma posição terapêutica. A gente tem que partir de alguma coisa, né? E aqui a gente chega nessa condição articular. Aquela paciente com todo aquele desequilíbrio muscular, ainda numa posição de repouso, imaginem durante a mastigação, a gente até tem os testes aí, mas eu não trouxe aqui para essa aula, mesma coisa. Apesar de a gente achar que a dimensão vertical pode não estar muito longe daquela que a gente busca para uma prótese total, a gente tem que se preocupar com a estabilização horizontal da mandíbula, né? Então o aparelho plano vai nos permitir isso, vai permitir esse reposicionamento horizontal da mandíbula, para que aí sim eu confirme no meu diagnóstico, essa é a posição que eu vou fazer a minha reabilitação. Aí eu vou trabalhar com a minha reabilitação. Aquele caso daquele paciente, a mesma história. Qual é a sequência de tratamento? Posição inadequada, já diagnostiquei isso, já vou trabalhar com o aparelho plano, vai me dar uma condição articular muito mais favorável e vai me permitir uma posição horizontal muito mais favorável. Aí eu vou levar isso para o articulador para que eu possa identificar quais são os vilões da história. O que está levando a mandíbula para aquela máxima intercuspidação? Vamos entrar nisso aqui agora, tá? Uma outra coisa, percebam aqui nessa tomografia, o côndilo do lado direito posicionado para posterior, do lado esquerdo posicionado para anterior. E aqui, o que chama a atenção? Percebam a diferença de espaço articular do lado esquerdo para o lado direito aqui na região superior do côndilo. Ela está retratada exatamente nessa tomografia que me mostra um corte, né, frontal. Veja aqui, isso aqui eu não tenho condição de identificar olhando na boca do paciente. Essa condição aqui chama atenção. O que isso daqui pode me dizer? Pode me dizer que a oclusão, a dimensão vertical desse paciente está maior desse lado aqui do que desse. Aqui ele consegue fechar mais a boca. O côndilo chega mais acima na cavidade glenoide. Aqui nem tanto. Deve ter um stop desse lado esquerdo aqui. Uma extrusão, alguma coisa. E aí eu vou procurar isso na boca do paciente. A imagem já me dá uma dica, né? E aí, essa tomografia foi feita com o registro intraoral, que é o dispositivo que a gente utiliza para registrar aquela posição de equilíbrio muscular e articular, sem a interferência da manipulação do cirurgião dentista. Quem trabalha... Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa, Geraldo? Pode falar, Me pode permite? falar. Opa, claro. Eu sou o patrão. Não, eu só queria complementar aí, enfatizar, não é complementar. Eu acho que está perfeito o teu modo de ver, do modo de colocar. É exatamente isso, que a chave para o diagnóstico, né, é exatamente a gente compreender a normalidade, né? A gente tem que compreender, raciocinar a normalidade, conhecer os padrões de normalidade e raciocinar sobre isso. Se nós não raciocinarmos sobre isso, a gente não consegue interpretar as condições clínicas, né? No caso, você está mostrando a NH. O que está por trás da NH. Será que está tudo legal? Beleza. Né? Não está. Se você está se propondo a tratar, a fazer um tratamento, cheque. Né? A gente conversa muito isso, né, na geral, entre a gente, que muitas vezes as respostas elas não são, vamos dizer assim, são fáceis, né? As respostas, elas não são fáceis, são difíceis, mas elas podem ser
muito mais simples de serem obtidas se a gente seguir essa sequência, né? Compreender o padrão de normalidade e raciocinar frente ao caso clínico, não é isso? Exato. Eu acho que é mais ou menos isso aí. Desculpa te interromper, eu acho que achei importante colocar. Você não interrompe nunca. Mas é isso, assim, a gente, e óbvio, assim, o que a gente tem? A gente tem ferramentas para trabalhar dessa maneira, né? Uma delas é esse registro intraoral. Ele me dá essa posição, vou mostrar os aparelhinhos, eles me dão condição de registrar a posição de relação cêntrica. Por que ele registra a relação cêntrica? Porque eu já fiz o reequilíbrio muscular. Porque se eu usar o aparelho de registro intraoral num paciente que não foi reequilibrado, ele não vai registrar RC. Ele vai registrar uma outra posição de desequilíbrio muscular. Ele não pensa, o registro não pensa para nós, o articulador não pensa para nós, o scanner não pensa para nós. Quem tem que pensar somos nós. As ferramentas a gente tem, mas a gente tem que raciocinar, como o Wilkes acabou de dizer aí. A gente tem que raciocinar. E a gente se utiliza de ferramentas que os caras desenvolveram com extrema inteligência há muito tempo na odontologia. O registro mesmo foi desenvolvido em 1910. Então, aqui, só para vocês entenderem, essa imagem que aparece aqui é do parafuso, que aqui também aparece, já na plaquinha inferior, na posição registrada durante os movimentos mandibulares como RC. Então, quando eu faço um raio-x desse paciente que equivaleria à posição de repouso, veja o que eu encontro aqui na tomografia. Perfeito, espaço simétrico, côndilo concentricamente posicionado. Então, eu posso, certamente, reabilitar o paciente nessa posição com uma segurança e uma previsibilidade muito grande para o meu trabalho. Ok? Então, essa aqui talvez seja a grande sacada do reequilíbrio muscular aliado aí ao registro intraoral. Né? Aqui uma foto antiga, quando o Alfred Guise desenvolveu esse registro, na verdade ele não era intraoral, ele desenvolveu para prótese total e ele utilizava esse dispositivo aqui que ficava extraoral. Aqui já uma adaptação que foi feita e até mecânica e geometricamente, isso aqui é mais preciso do que o Guise desenvolveu, porque aqui a força toda exercida num único ponto, aqui a força exercida num ponto central, num centro geométrico da maxila e da mandíbula. Então, a chance de ter um desequilíbrio muscular durante o uso do registro intraoral é pequena. O que muitas vezes, quando você usa um dispositivo só anterior, você muitas vezes não pensa nisso, mas quando você tem um stop anterior, a musculatura faz o trabalho de fechamento posterior. Então, o equilíbrio muscular nessa condição talvez não seja o adequado. A gente dá preferência para o registro porque a gente sabe que essa posição diminui muito o risco de que isso aconteça. E aqui, o espaço articular obtido, fantástico. Aqui não está pressionando, ou pelo menos não deveria estar numa condição normal, pressionando nenhuma estrutura aí dentro da articulação. Ok? Geraldo, posso te fazer uma pergunta, já que ninguém está fazendo pergunta aí? Pode, mas não faz difícil, né, cara? Senão você me complica. Não, eu só quero te perguntar uma coisa. Você está falando do registro intraoral e a gente sabe que existem colegas, existem técnicas, por exemplo, que utilizam uma variação do registro intraoral, né? E tem sido bastante, vamos dizer assim, divulgada, né? Ou foi, há algum tempo atrás, foi divulgada, que é a questão do Jig-Pua, não é isso? E eu gostaria de saber, Geraldo, se falasse um pouquinho, o porquê, né, que a utilização do Jig-Pua, eu não estou querendo te colocar naquela situação de falar que é certo ou errado, tá? Eu queria que você colocasse o porquê que se confronta diretamente, né, com a nossa filosofia de trabalho. São coisas importantes, né? Agora, só antes de fazer um comentário aqui,
O fone de ouvido da doutora Alessandra, muito fashion, hein? Cor de rosa, de pompom. Muito bom, muito bom. Eu não tô vendo, não. Dá um print na tela aí, depois você me mostra. Não, é da minha filha. Porque ele é melhor do que aquele que enfia na orelha. Desculpa. Não, desculpa não. Eu tô falando que tá muito legal. Ai, que vergonha. Que nada. Que é isso?